Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu sou o Pedro Virgínio, de volta com o PV2 GT, esse carro esportivo construído inteiramente do zero. Acompanha como tá ficando. Então galera, vamos dar continuidade aqui. Como eu disse no vídeo passado, se você não assistiu, clica na playlist PV2 GT para conferir todo o andamento desse projeto. Então a gente vai dar continuidade no projeto, medindo direitinho ali as pinças, diâmetro de pistão, o disco, o offset do disco, para ver realmente a questão dos espaçadores. A gente já tem essas rodas aqui que são de estocado, daqueles old stocks, na época do Ômega. Então são rodas bem largas, R18, né? Eu não vou querer usar um outro tipo de roda a princípio. Então vai ser necessário utilizar sim espaçadores e a gente precisa definir bem as medidas, desenhar ele e encomendar ou fabricar. A gente ainda vai ver o que vai sair melhor e mais em conta, né? Então a gente vai definir essa parte de freios aí, espaçadores. Vamos fechar algumas soldas aqui da parte traseira que estava com o motor no local, então não deu para fechar bem essas soldas. A gente vai fechar elas e talvez ainda no vídeo de hoje a gente já desaclope. Provavelmente ainda no vídeo de hoje a gente desacople a traseira aqui e veja essa questão do encaixe, né? Um chassi bipartido justamente para facilitar alguma manutenção maior, que seja necessário tirar o motor ou alguma batida, né, em pista. A gente faça somente a substituição da parte traseira ou parte dianteira, não sei. É uma ideia também para absorção de impacto, né? A gente separar a parte onde fica o motorista do motor, para o carro não ficar preso e parar de uma vez. Ele bate, se separa e continua girando para não ter aquela desaceleração muito brusca. Então a gente está pensando, fez essa separação pensando nisso. Beleza? Bora pro vídeo, deixa de enrolação, a gente vai mostrar tudo no passo a passo. Então galera, essa daqui é a pinça da Hilux, dianteira, e essa aqui é a dianteira do Audi. Eu vou começar desmontando aqui para tentar pegar a medida exata do pistão. Vou colocar um time-lapse, uma musiquinha, e a gente vai acompanhar aí. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Então galera, eu fiz a medição aqui. Essa pinça do Audi são somente 2 pistões. Ela tem 43 milímetros, tem até uma marcação aqui. E a da Hilux tem 42, sendo que ela tem 4 pistões, certo? Enquanto essa só tem 2. É um funcionamento axial dessa aqui, né? Quem se move é o caliper, né? Ele tem esse eixo aqui, ó. Quem se move é o caliper ou a pinça, né? E esse aqui, quem se move são os pistões. Então, essa da Hilux tem uma maior eficiência comparada à do Audi, tá? Então a da Hilux vai para a nossa roda dianteira, combinando com um disco maior da Frimo. Então essa configuração a gente já tinha até previsto no vídeo passado, a gente só vai conferir agora a medida do espaçador da dianteira. E a gente vai ver como é que fica o resultado dessa daqui na traseira. Só uma curiosidade, eu nunca tinha visto uma pinça com 4 pastilhas, né? Essa aqui são de um lado da pinça e vem mais 4 do outro lado. E a convencional da Hilux, né? É mais comumente com uma pastilha de cada lado, ou seja, 2 na pinça, né? Então, pessoal, estava estudando aqui disco do Audi, dianteiro e pinça dianteira. Aqui a gente tem em torno de 25 milímetros. Aqui embaixo, para os raios, né? Ele tem em torno de 12 milímetros de distância. Certo? Aqui, ó, o espaçamento aqui, peraí.
espaçamento aqui entre o raio e a pinça, 12 milímetros. Esse é um disco que tem 314 milímetros de diâmetro, bem grande, ocupa aqui, ó, bem o espaço da roda. Mas, infelizmente, ele tem aqui já 10 furações. O nosso cubo de roda retrabalhado, ele é 5 por 110 versus 5 por 112. Então, aqui com muito cuidado, que eu tô com as mãos ocupadas. Então, como eu ia dizendo, a gente já tem esse disco aqui, o cubo, né? É 5 por 110 e o disco 5 por 112. Então, fica faltando alguns milímetros aqui, ó, para o nosso tarugo entrar aqui, né? Encaixar. Se eu reabrir, ele não vai ficar muito legal, ó. Ele vai ficar tipo encostando nessa parte interna e folgado na área externa. Se eu reabrir, mais folgado ainda, certo? Então, não é possível. Ele já tem essas 10 furações, né? Então, também eu não consigo refurar aqui, não tem área suficiente entre um furo e outro para a gente fazer uma nova furação, como a gente fez no da Freeman, né? Acabei tomando a decisão de ter os discos iguais, tanto na dianteira como na traseira. Essa roda dianteira é mais estreita do que a traseira. Os discos são da Freeman, 330 milímetros, com retrabalho da furação, né? Para 5 por 110, né? Então a gente refez a furação no disco. Vamos usar eles aqui nessas rodas, aro 18 da Stock Car da época do Ômega, né? E na dianteira a gente vai usar essa pinça da Hilux de 42 milímetros, são 4 pistões de 42 milímetros, e aqui são 2 pistões de 43 na traseira. Então, a decisão foi baseada, né, de usar o disco igual, porque a gente fez uma pesquisa em alguns carros esporte. Eu vou colocar a lista aqui dos carros que eu pesquisei aqui na tela, que eles têm essa configuração de disco igual tanto na dianteira como na traseira. A gente já tem uma diferença de uma pinça axial, né, que só são 2 pistões de um lado, ela usa um cavalete e a pinça se move, né, que é a do Audi, né, a dianteira do Audi a gente vai usar na nossa traseira, e a da Hilux são 4 pistões. Então, de cara, a da Hilux já tem mais efetividade, já tem mais poder de frenagem, né, já que a gente tem uma necessidade de um freio maior na dianteira, né. E por se tratar de um carro com motor central, com rodas traseiras mais largas, a gente não tem a necessidade de ter um disco menor, né? A gente pode trabalhar com um disco maior. E somente quando a gente estiver testando em pista e tudo, a gente vai ter condições de balancear essa distribuição de freio de acordo com a dinâmica, né? O anti-dive, o squat, para a gente ver esse ROA, né? Essa distribuição de peso na pista, né? Então a gente vai fazer esse balanceio através da pedaleira, né? Ou de alguma válvula na linha de freio. Muito provavelmente seja mecanicamente na pedaleira com um balanceiro. Isso aí lá na frente, quando a gente estiver fabricando ou comprando, provavelmente a gente vai fabricar as pedaleiras, então a gente trabalha lá na frente. Melhor do que, né? Eu conversei com o Silvio Camelo, também é um construtor de carro aqui no Ceará, e eu consultei ele deu essa luz para mim. É muito melhor eu ter os discos iguais, ter condições de aumentar o poder de frenagem da traseira, do que ter um disco menor, né, com diâmetro menor, já com poder de frenagem menor, e querer aumentar e ter que mudar o disco. Então é melhor trabalhar ali na pedaleira com outros artifícios do que fazer uma mudança maior. Dessa forma a gente viu que vai ser necessário retrabalhar os discos. Aqui eu só tenho um par, vou ter que comprar outro par de disco desses, e a gente vai usar espaçadores, né? Aqui na dianteira eu coloquei aqui 20 milímetros, mas a gente vê, ó, que para a pinça encostar no raio falta muito pouco, ó. Ela já tá, quando eu solto aqui ela encosta, então tem coisa aqui de 3 milímetros, alguma coisa de distância.
Então minha ideia, em vez de usar 20 aqui, usar 25 milímetros de espaçador. E na traseira a gente vai usar a mesma coisa, apesar de ter uma distância bem maior aqui, ó. Essa pinça, por ser só 2 pistões desse lado, ela é mais estreita ali do outro lado. Não sei se tá dando para entender. Se tiver dúvida aí a gente esclarece no próximo vídeo, mas basicamente isso, ó. Tem bastante espaço para a pinça encostar lá no disco. Então 20 milímetros já estava de boa aqui, estava tranquilo. Mas aí a gente vai decidir na hora que estiver montando. Se a gente dá um passo, a gente vai trabalhar inicialmente com esses passadores iguais de 25 milímetros. Mas se houver necessidade da gente jogar esse cubo de roda mais para dentro, a gente trabalha. Mas eu acho que não vai precisar não. Segundo dia. Então galera, uma das coisas que o Bruno perguntou aí num dos vídeos passados é como a gente faz a distribuição da quantidade de tubo, né, entre a dianteira e a traseira. Essa parte central aqui tem menos treliça, né? Então como é que a gente sabe que ele não vai servir de uma sanfona, né, de fechar aqui o habitáculo? Aqui a gente não pode fechar realmente muito, tá? Não tem condições. Se a gente começar a fechar essa parte do habitáculo, ele fica muito difícil de entrar e sair para um carro de rua. Mas a gente reforçou bastante o piso, né? Quando vocês podem ver aqui, tem um X aqui, ó. Tem a parte dos bancos, tem uma cruz além do X. Tem esse reforço aqui da parte do painel aqui, ó, da estrutura do painel, que é esse T aqui, que ela é removível, tá? Aqui, depois que a gente tiver um pouco mais evoluído aqui na parte de porta, que der para ir de banco para experimentar entrar e sair, provavelmente vai ter um reforço aqui fixo, certo? Nessa estrutura aqui. E aqui tem um reforço móvel que a gente ainda vai fazer depois que voltar com o motor aqui para a posição correta, ver a disposição dos amortecedores que vão ficar aqui. A suspensão, né, para quem ainda não sabe, não acompanhou nos vídeos passados, vai ser um duplo A aqui, link push rod, né, que tem um linkando daqui para cá com um balanceiro e um amortecedor nessa posição aqui mais ou menos. Então a gente precisa evoluir um pouco mais nas definições do carro para estabelecer os reforços, mas a gente tem reforçado bastante aqui. Tem um reforço aqui na frente, ó, tudo treliçado. Então é um carro bem resistente. Além do que, a gente não está inventando a roda, tá? Esse chassi é baseado no CTM 2000, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um carro de corrida criado pelo meu pai lá em 2007, né? 2006 foram fabricados 24 carros e essa categoria correu no ano de 2007 aqui no Ceará. Então vou deixar o link desse vídeo para vocês conhecerem. E esses carros já tiveram várias pancadas, né? Dianteira, lateralmente. Então a gente não está inventando a roda e tem um pouco dessa sensação de segurança. Além, depois que a gente terminar, a gente vai fazer algumas análises estruturais, mas não nada de... Eu não vou pegar um carro desse e jogar num crash test, coisa do tipo, mas a gente sabe que é uma estrutura bem reforçada, tá? A gente tem até algumas estratégias aqui que ainda não tem aqui. Os para-choque traseiro e dianteiro já tem. Comentei num vídeo bem antigo, né, que a gente faz algumas coisas já pensando no fusível, né? Eu não fiz, por exemplo, essa barra e a barra lá de baixo, né, do para-choque, alinhada com esses dois tubos, justamente para ele amassar, ó. Ele vai dobrar bem aqui, certo? Numa batida frontal. Ele vai primeiro amassar e a gente vai vendo alguns reforços que a gente vai precisar colocar aqui para ele não amassar fácil demais também, né? Então a gente já pensa em alguma parte de absorção de impacto, tanto na dianteira como na traseira. A traseira vai ser um pouco mais para frente, né? A gente tinha na traseira antiga, mas aqui a gente ainda precisa trabalhar um pouco mais. Então, basicamente quanto menos tubos, mais espesso, mais pesado, mais resistente. A gente tem uma maior quantidade, dá para trabalhar com espessura bem menor, uma resistência bem menor, já que o formato, né, e a quantidade de tubos compensa. Então a gente tem que balancear esses dois fatores.
se você reparar, eu tirei bem aqui esse tratamento de galvanizado, tanto por conta da resistência da solda, né? Para ela ter uma boa resistência, uma boa aderência aqui no aço do tubo, como também o Thiago me lembrou, né? Me alertou dos fumos, né? Da fumaça que proveniente da solda. Se você soldar sobre o galvanizado, vai gerar uma fumaça tóxica, tá? Então, muita atenção, muito cuidado quando for soldar tubo galvanizado. Tente tirar o máximo que você conseguir da parte da galvanização para não correr esse risco, tá? Então, muita atenção. Eu tive algum cuidado aqui de lixar bastante, de colocar os ventiladores para jogando qualquer fumaça, qualquer resquício de fumaça tóxica que poderia ter aqui para fora da garagem. Também não fiz muita solda, né? Fiz um cordão, saía de dentro aqui da garagem, fazia outro e variando assim, tá bom? Porque eu não consegui tirar a parte do galvanizado interno. Se você conseguir, é melhor ainda, tá bom? Muita atenção nessa parte de soldagem de tubos galvanizados, tá? Aqui na parte traseira a gente fechou algumas outras soldas e agora chegou a hora da verdade, tá? Assim, uma das horas que bastante preocupado, assim, receoso de fazer, mas chegou a hora de fazer, que é o quê? Simular a remoção dessa parte traseira. Por conta dessas soldagens aqui, a gente sabe que vai acumulando uma tensão, né? Ele vai querendo contrair, puxar de um lado, puxar de outro. Quando a gente soldar, quando a gente soltar da parte dianteira, essa traseira, esses encaixes aqui, né, de parafuso podem desalinhar, tá? Então, eu espero que não desalinhe muito. Tô torcendo aqui para não desalinhar nada, mas eu acho difícil, acho que vai haver um desalinhamento. E aí eu vou trabalhar para levar de novo para alinhamento, liberando essas tensões, né? Então, vamos ver o que acontece. Vamos soltar aqui. Então, pessoal, saiu melhor do que a encomenda aqui, que a gente estava esperando. Saiu tranquilo, na mão, os parafusos ali nos finalmente. Não houve nenhum acúmulo de tensão. Acho que a gente vai montar também com facilidade. Agora é fechar as soldas aqui de baixo, que a gente não tinha acesso, né? A gente vai fechar essas soldas e dar um acabamento aqui, voltar para a montagem aqui ainda na mesa, e aí depois disso, de conferir a montagem, deu tudo ok, a gente se livra da mesa e entra na reta inicial, né? Tá no comecinho da reta da suspensão. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand and Galera, deu ruim. Depois que eu fechei as soldas ali fora, né, fora da mesa, realmente os pontos de fixação não estão mais batendo. São muitos furos e os furos são muito justos em relação aos parafusos. Já estava planejado, eu estava adiando um pouco, deixar essa barra do chassi, ó, removível, para caso precise tirar o câmbio sem tirar o motor, a gente vai ter condições de tirar o câmbio. Então eu vou aproveitar, já cortar ela aqui. No próximo vídeo a gente leva ela de volta e vou começar a trabalhar aqui,
fazer alguns alívios aqui, alguns cortes no chassi para levar de novo para o ponto de fixação, para os locais onde eles estavam, fechar de solda na mesa para que essa traseira possa entrar e sair, né? Ser montada e desmontada sem ter esse problema de sair de posição. Deu ruim, pensei que ia dado bom, mas consegui levar para a posição. Coloquei todos os parafusos, ó. Coloquei os parafusos aqui, os parafusos ali embaixo, os do centro ali, de lá e de lá, tá? Coloquei todos, tive que dar aquela puxadinha para levar para a posição. Agora é sangrar, né? A gente começou a sangrar aqui, ó. Vamos sangrar lá também, em alguns pontos, para soldar novamente e aliviando essas tensões, tá? Ele tá todo tensionado aqui, né? Porque eu tive que forçar para levar para a posição. Mas eu quero que ele entre, ele monte sem esforço, né? E com isso também ainda falta fazer os reforços, né? A gente vai colocar pensar bem aqui para não atrapalhar a ferramenta, mas vai ter umas chapinhas aqui ajudando a guiar e a reforçar essas chapas, né? Tá muito distante aqui, ó, mas a gente vai dar essa reforçada, tá? Beleza? Eu acho que eu poderia ter feito um pouco diferente, era na hora que eu tava soldando fora, fazer o que a galera faz quando vai rebaixar teto de carro e coisa assim. Eu poderia ter colocado um tubo extra só para apoiar, né? Só pontear para deixar essa abertura, né? Essas distâncias iguais. Enquanto eu estivesse fechando as soldas, ele ia ajudar. Mas paciência, não lembrei de fazer isso na hora que eu estava fechando a solda fora da mesa. E aí, com o calor da solda, né? Termina contraindo e termina puxando esses braços onde estão os parafusos, né? A estrutura de trás já está bem armada, mas esses braços estão soltos, né? Assim, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, ele fica livre para mexer assim, um pouco assim, ele está armado com esse triângulo aqui, ele prende um pouco, mas a variação fica grande aí devido à solda. Mas a gente conseguiu levar para a posição, vamos sangrar e terminou mais um dia aqui na oficina. Vai ficar para o próximo vídeo tanto esse alívio de tensões como a barra daqui, né? Essa barra que vai ser removível. Então é isso, espero que vocês curtam, compartilhem, continuem apoiando e se inscrevendo se não é inscrito. A gente está quase atingindo os 1000 inscritos. E olha, ó, ali atrás a gente tem um boneco, né, que a gente mostrou no vídeo que o Lucão tava aqui. Já dá para ter uma ideia de como é que vai ficar o PV2 GT ali, ó. Só um spoilerzinho, depois a gente mostra ele no detalhe, limpo, ele tá empoeirado ali, eu quero dar um jeitinho nele ali antes de mostrar para vocês, para ter uma ideia de como é que vai ficar a carroceria. Valeu, espero vocês no próximo vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Valeu!